Eu acho várias coisas nesse acontecimento aí com o juiz Fux, Renato. A primeira é que a gente fez no programa passado quase que um apelo, né, para que ele tivesse coragem de se posicionar e tal. Eu acho que vamos fazer justiça aqui, a maneira dele, ainda que de uma forma muito polida e com todos os cuidados que são necessários mesmo nesse ambiente de tensão e num julgamento como esse, mas ele se posicionou de forma correta. Então ele merece o crédito de ter divergido de uma coisa que me parece, sem ser jurista, muito óbvia, né? Inclusive baseado na opinião de um outro juiz que ficou mais de 30 anos na Suprema Corte, que é o juiz Melo, né? Marco Aurélio Melo. Marco Aurélio Melo, que fez um posicionamento esses dias a respeito, e dizendo que, na opinião dele, se ele fosse juiz e o que ele defendeu a vida toda é que num caso desse, de um sujeito que não é mandatário, não está em cargo nenhum, ele começa na primeira instância e atribui o caso ao caso Bolsonaro. Então, é um juiz que tem uma trajetória, ainda que com muitos votos contestáveis, etc., tem uma experiência longa nessa matéria. Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que dizer que ainda bem que surgiu esse comentário, esse posicionamento do ministro Fux. Segundo, tecnicamente, me parece que você colocou aí uma situação híbrida, mas me parece que é muito claro que o presidente deveria ser, o ex-presidente deveria ser hoje, iniciar o processo na primeira instância, assim como foi feito com o presidente Lula, diga-se de passagem, que aliás é o exemplo utilizado pelo Melo. Então, esse acho que é o ponto essencial. O que fica difícil de entender é essa coisa dos dedos, né, da cautela. Quase pedindo desculpa, que ele tem, né? Exato, como ele fica, tá vênia, com todas as vênias e tal. Porque você não vê, isso é o que mais entristece, você não vê no Supremo um debate firme sobre posições. Antigamente existia isso, né? Existia. Cansou de ver o pessoal. Existia, acho que antes de 2019 a gente chegou isso. a ver, né? Um pouco para trás. A gente via debates de um bom nível até. Não aquele ideal, mas de posições divergentes em torno da hermenêutica mesmo, da análise constitucional, das divergências da subjetividade que existe sempre na avaliação de muitas questões da lei. Mas nesse caso, assim, ainda bem, e assim, é bom que tenha acontecido isso, porque a gente também já comentou aqui em outros programas anteriores que a única maneira de a gente conseguir trazer de volta o judiciário para a posição que ele deveria ter e constitucionalmente está estabelecido assim, é que haja uma divisão dentro do grupo. De fora, a gente já viu que não vai acontecer, pelo menos nesse governo, com o executivo como se apresenta, essa aliança tácita que a gente sempre cita aqui, você não vai ver o judiciário recuar. Agora, dentro do time, dentro da equipe do Supremo, se você começa a ter divergências entre os membros, talvez a gente consiga reequilibrar essas posições e retomar casos como esse. Se bem que, especificamente, esse caso é político. E ele vai assim até o final. Eu não tenho muita esperança que a gente consiga reverter o quadro. Também já colocamos aqui no programa que eu acho que a questão do presidente Bolsonaro é uma questão que não tem nada a ver com interpretação da lei. É uma indicação política, todos os interessados ali estão determinados a colocar o presidente Bolsonaro fora do jogo político. E é isso que eu acho que vai acontecer. Você citou o executivo, mas nesse caso a falta de perspectiva de um acerto de fora seria do legislativo, né? Seria com o Senado. Na Constituição, quem deveria convocar juízes do Supremo que estivessem eventualmente descumprindo ou com posições dúbias a respeito do que diz a Constituição é o Senado. Mas a gente também já discutiu muitas vezes aqui que o Senado, inclusive com o presidente anterior, Rodrigo Pacheco, teve algumas oportunidades de fazer, ele não fez. E agora a gente vive essa transição aqui que acho muito difícil que aconteça. O Senado tá miúdo, né? Tem gente importante, inteligente, ativa ali, mas a maioria do Senado se submeteu. Então, o desenho dos três poderes no Brasil hoje não permite que a gente reverta um caso como esse. Mas não deixa de ser relevante que o ministro Fux
tenha colocado aí uma cunha na conversa.